tarde a todos. Boa tarde, né, gente? Boa tarde. Já está no áudio. Boa tarde. Ô, pessoal, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vou aproveitar a câmera aqui para pentear o cabelo, viu? Né? Eu e o Augusto estamos careca, ele mais do que eu. Vamos lá, vamos aguardar os conselheiros, né? Olá, Hugo, tudo bem? Secretário, boa tarde aos demais, tudo em paz, graças a Deus. Boa tarde. Vamos aguardar aí os demais conselheiros. Chegou aí o Felipe, da Saniago, convidado. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Boa tarde, Perfeito. tudo bom? Paulo, você está me ouvindo, né? Muito bem, estamos ouvindo perfeito. bem. Obrigado. É porque você falou boa tarde e eu não respondi? Boa tarde. Eu fiquei na dúvida, será que o som saiu? É porque eu estou fazendo umas 3 coisas aqui ao mesmo tempo. Imagino. Você falou oi, eu virei para cá e estava organizando. Estou no mesmo ritmo aqui também. Tá bom. Vamos lá. Tudo bem, Severiano? Tudo certo. Preparado aí para a prova? Disse que aluno, assim, a gente pode estar preparado do jeito que for, que a gente quer evitar a prova, né? Dá um frio na barriga, né? É. Mas é isso aí, uma hora a gente acostuma. Faz parte. Não acostuma, não. A gente só acostuma quando fica sem vergonha, viu, Severino? Então pode mesmo? continuar assim. Então tá bom. Os demais conselheiros foram contactados. O Antônio está chegando aí. Tudo bem, Antônio? Será que ele está nos ouvindo? Boa tarde, pessoal. Tudo bom, Antônio? Tudo bem? Primeira reuniãozinha do ano. Feliz ano novo aí para todos. Isso. Vamos aguardar, Antônio, como na condição de conselheiros estamos nós 3. Eu, você e o Hugo, viu? Certinho. O Cleiton está na reunião? Cleiton. Ok.
Eu peço aí mais um tempinho para vocês, mais uma paciência, porque nós ainda não temos quórum de conselheiros para deliberar. Então, não adianta abrir a pauta se depois, ao final, a gente não puder deliberar, né? Vamos aguardar aí.
Cleiton, você está na reunião? Quem foram os conselheiros que pediram para antecipar o horário da reunião e não estão aqui? O Everton pediu para antecipar e chegou atrasado lá, foi? João Pérez tá com dengue, né? Tá doente? Não, o João Pérez foi substituído pelo Francisco, né? Ah, tá. Francisco Houve a mudança. tá entrando aí. Pois é, Cleiton, mas você falou que o Everton tinha pedido para antecipar a reunião em 15 minutos, mas os conselheiros pediram para antecipar em 30. Não? Certo. Entendi. E os conselheiros concordaram. Olá, Welton, boa tarde, tudo bem? Vocês estão. Vamos ver o que vira essa conversa hoje. Pode ir para o último. Boa tarde. E aí, tudo bem, pessoal? Tá me ouvindo aí? Tá ok? Estamos te ouvindo. Você me ouviu? Boa tarde. Boa tarde. Repete, Boa por tarde. favor. Eu tinha perguntado se estava tudo bem e a impressão que eu tive é que você não estava ouvindo. Eu não estava, eu passei a ouvir agora, deu certo a conexão. Graças a Deus, tudo bem. Estamos aqui, firme, viu? Muito bem. Nós já temos quórum e já estamos com 17 minutos de atraso na nossa reunião. Então, nós não vamos aguardar os demais conselheiros, não. Nós vamos iniciar a reunião. Orlando. Olá, Rafael, você está presente aí na reunião? Não estou vendo o Ele está solicitando a entrada e não está dando certo. Vamos aguardar o vereador Rafael, que está pedindo autorização para entrar na reunião. Olá, Rafael. Olá, Francisco. Boa tarde. Tudo bem com vocês?
Oi, Paulo, boa tarde, tudo bem? Prazer falar com vocês novamente. Igualmente. Francisco. O Everton já entrou? A Lidiane está aqui. Oi, Lidiane, tudo bem? Antecipamos a reunião por conta do Everton e ele não aparece. Não estamos te ouvindo, não. Oi, Francisco, tudo bem? Francisco, você nos ouve? Saiu de novo. Olá, Everton, boa tarde, você nos ouve? Liga o microfone aí para nós, Everton, nós não estamos te ouvindo. Agora sim, estamos te ouvindo. Boa tarde, tudo bom? Everton, o seu microfone está ligado, mas não tá saindo som. Posso estar me ouvindo? Agora sim. Agora estou ouvindo bem. Que ótimo. Boa tarde, tudo bom contigo? Indo. Hoje a agenda foi extremamente corrida, eu tive alguns compromissos aqui, saí para tomar um lanche correndo e voltei, mesmo assim já me atrasei. Peço desculpas a todos vocês. A resposta aí é de que parece que a situação não está fácil, não. Eu perguntei se está tudo bem, você disse, estou indo, né? Fica mais tempo fora do que aqui, acredite ou não. Segure aí o remo, porque a maré está alta, viu? Ou seja, a água está subindo rápido, né? Eu vou pedir aos demais conselheiros um tempinho para fazer uma breve apresentação do Everton aos conselheiros. Este conselho é um conselho de decisões muito importantes para a administração municipal, porque é um conselho que define o regramento de prestação de serviços delegados pela Prefeitura de Goiânia e, portanto, além de ser um conselho importante, é um conselho de pouquíssimos conselheiros. Então, a participação e a responsabilidade de cada um fica muito elevada, porque cada voto tem um peso muito grande nas decisões. Entre os 7 conselheiros, nós temos eu, que sou presidente da Agência de Regulação e presidente do Conselho, o Everton, que é secretário da CEINFRA e vice-presidente do Conselho. Aproveito
a oportunidade dessa primeira reunião para apresentá-lo aos demais conselheiros, apresentá-lo aqui no conselho, porque ele é figura pública e é secretário, e já está atuando aí há 3 meses, eu acho. Além de mim e do Everton, presidente e vice, nós temos aqui, Everton, um representante da Câmara Municipal, que é o Rafael da Saúde. Você tem vídeo aí, Rafael? Vídeo? É, a sua câmera? Ah, tá. É porque eu tô andando. Tem sim. Deixa eu ligar aqui. Só um minuto. Que tô, inclusive, aqui no Passo. Acabando de sair de uma reunião aqui na Secretaria de Saúde. A gente sempre, Everton, eu estou comentando com você que é vice-presidente, a gente sempre teve nos conselhos representantes da Câmara, mas eu quero fazer uma alusão à participação do Rafael, que tem sido um vereador muito atuante, muito presente no conselho e muito envolvido com os assuntos que a gente discute e delibera aqui. Então, eu queria fazer esse comentário, esse elogio e estender esse elogio aos demais conselheiros que eu vou apresentar. O Hugo é representante, então nós temos representante da Agência de Regulação, representante da CEINFRA, representante da Câmara de Vereadores, representante do PROCON, o Elton, né? Por se tratar de serviço público consumido pela população, o PROCON está presente. Secretaria Municipal de Mobilidade, o Hugo está presente aqui também, porque vislumbra-se regulação de transporte coletivo, de uso de espaços públicos, então a SMM está diretamente envolvida nessa pauta. Nós temos também, além desses que eu já apresentei, o Francisco Magalhães, que é representante da Secretaria de Planejamento, e o Antônio, que representa a AMA, que é a agência... Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Antônio. Então, são esses os 7 conselheiros. Paulo, Agência de Regulação, Everton, CEINFRA, Antônio, AMA, Rafael, Câmara de Vereadores, Hugo, SMM, Everton, do PROCON, e Francisco Magalhães, da CEPLAN, já falei? O Elton, do PROCON, né? E Francisco Magalhães, da CEPLAN. Hoje, particularmente, eu vou abrir um espaço breve para o Everton, dando as boas-vindas a ele, e dizer da importância da gente ter um secretário da CEINFRA experiente, com conhecimento de gestão, com conhecimento de administração pública, com grande conhecimento na área de engenharia, compondo esse conselho. Para nós é um conforto e um prazer muito grande aí, dividindo com ele esse espaço de debate. Então, quero passar a palavra ao Everton aí. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu peço desculpas. Realmente, a agenda hoje foi de várias surpresas rápidas que a gente teve que agir, e sem se preocupar muito com o almoço, acabei tendo que tomar um lanche e cheguei um pouquinho atrasado. Bom, meu nome é Everton, Everton Chimal, sou engenheiro civil, formei em 79, tenho algumas especializações, já ocupei esse cargo há quase 20 anos atrás, fui engenheiro aqui do sistema Dermocompave, na época, que é a secretaria. Também fui engenheiro da Saneago, fui diretor da Saneago. Aqui, como engenheiro e como diretor de operações e como secretário, na época, que seria presidente do Dermocompave. Recebi esse convite para vir para cá. Foi um convite do próprio Paço Municipal. E resolvi aceitar esse desafio aqui, né? Que é um desafio muito grande. Pelo meu conhecimento, tenho 42 anos de engenharia e só na área de infraestrutura e saneamento. E as minhas primeiras conversas com o Paulo foi simplesmente o seguinte: Paulo,
né, a diretoria que eu ocupava, a Saneago, na verdade, foi a criação da diretoria comercial, ou seja, eu era a diretoria mais regulada da própria Saneago, né? E eu tenho uma visão sobre regulação mais de que como algo controlador. O regulador não pode ser o controlador. Foi talvez uma das primeiras frases que eu conversei com o Paulo. Porque além do controle está a parceria, o direcionamento, está como a gente deve agir enquanto a regulação, quanto à regulação, e o tanto que ela pode ser profícua, produtiva e sistematicamente em operação. A qualidade dos próprios serviços regulados tendem muito a crescer. Não é um crescimento instantâneo. Eu percebi isso lá na própria Saneago, né, em que o Vanderlino, na época, né, era tão criterioso quanto o Paulo, que tem uma formação excelente com relação a tudo isso. O Paulo tem outras qualidades que são interessantes, porque ele tem uma paciência que ajuda muito, né, e que muitas vezes eu já sinto em todas as conversas que a gente tem já estreitado muito alguns parâmetros da própria CEINFRA que, no meu entendimento, carecem de regulação. Né? E eu vejo, assim, muitas vezes, assim, a sensibilidade dele, e eu tenho certeza que isso é extensivo a todos os senhores conselheiros também, né, para que o nosso trabalho seja um trabalho de regulação e, ao mesmo tempo, de orientação, de acompanhamento, de maneira que os melhores resultados possam ser alcançados com o apoio de nós, agora, né, eu sendo vice-presidente, agindo na regulação. Eu fico muito feliz, né, de estar junto com vocês, fico mesmo, porque é uma situação que, para mim, ela possui um viés em que só existe o ganha-ganha, né? Ganha-ganha em termos de qualidade, em termos de ações, em termos de melhores objetivos, e queira sim, queira não, se for pesquisar a fundo em todos os agentes regulados, também esse é o objetivo. E cabe a nós aqui, na regulação, eu digo não como secretário, mas como vice-presidente, fazer caber todas essas condições para que esse trabalho da regulação possa ser visto, possa ser ampliado cada vez mais, sempre nesse sentido proativo. Queria agradecer mais uma vez a paciência de vocês por terem me aguardado para a gente poder começar a reunião. Doutor Paulo. Tudo bem, Everton, muito obrigado. Também quero te dizer, muito obrigado pela deferência à minha pessoa, e para mim também tem sido uma grata surpresa dividir com você a presidência desse conselho e estar tratando diretamente de uma série de assuntos relacionados aos serviços regulados aí, com uma pessoa que traz a sua experiência e o seu propósito de acerto em cima do interesse público, em cima da correção do nosso trabalho. O Francisco, a conexão dele está muito instável. O Francisco é também um novo conselheiro representando a Secretaria de Planejamento. Eu queria até passar a palavra para ele se apresentar, mas ele está igual o Neymar, ele não tem parado em pé, toda hora ele está caindo aí, né? Então, numa hora... está de novo aqui. Olá, Francisco, você está nos ouvindo? Francisco, se estiver nos ouvindo, me responda aí, por favor. Eu acho que a participação dele hoje vai ficar prejudicada, porque a conexão está muito instável, então eu queria já entrar no ponto de pauta com os conselheiros. Olá, Francisco, você está me ouvindo? Se tiver, liga o microfone e dê um retorno aqui para mim.
Caiu de novo a ligação dele. A pauta de hoje do Conselho é a seguinte. Vou explicar em linhas gerais, contextualizar para vocês, até para que facilite a nossa deliberação. Recentemente, mais precisamente, no meio do ano de 2020, a Lei de Saneamento, o Código de Saneamento Básico Federal, a Lei do Saneamento, mudou a Lei 11.445 de 2007, e ela foi reformada pela Lei 14.026. E a pauta dessa mudança da lei teve a seguinte perspectiva. Durante 2, 3 anos, a própria mídia veiculou a dívida social que nós temos com o saneamento básico da população, a falta de investimentos no saneamento básico, e aí atrelou isso muito, não é novidade, porque isso passou na mídia como matéria de jornal, atribuiu isso muito à ineficiência de estatais. E aí eu não generalizo e até excluo a Saneago, mas não generalizo porque eu não conheço a realidade das outras empresas estatais. Mas as argumentações de quem defendia a mudança da lei era de que as estatais não poderiam mais ter assinaturas de contratos de programa ou receber concessões com dispensa de licitação. A partir da promulgação da lei, só se poderia fazer concessão para que prestadoras de serviços prestassem o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário mediante licitação. O contrato de Goiânia com a Saneago, assinado por 30 anos, a concessão foi assinada em dezembro de 2019 e, portanto, ainda pôde ser contratada por dispensa de licitação através de um contrato de programa, em que a Saneago tem a concessão da prestação dos serviços pelos próximos 30 anos, contados a partir de dezembro de 2019. Mas a lei, ao mesmo tempo... E por que ela fez isso? Para que todos os contratos de concessão fossem licitados e incluísse a iniciativa privada, as capital privado, nos investimentos do saneamento básico, principalmente para ampliar a oferta desse serviço e alcançar a universalização, Carla, me corrija, até 2033? Isso, até 2033. Até 2033. E a lei disse o seguinte, no seu artigo 10b, que aquelas empresas estatais ou privadas que já tivessem um contrato em vigência e que esse contrato ainda fosse continuar, porque tinha vigência e tem valor legal, mesmo assim as empresas precisavam até 31 de março de 2022, ou seja, daqui a uma semana, a empresa comprovasse capacidade econômico-financeira para cumprir as metas de universalização até 2023, para que definissem metas de redução de perdas. O que é que são perdas? A quantidade de água que é produzida em relação à quantidade de água que é faturada. Essa diferença entre o que a concessionária produz e o que ela fatura é classificado como perda. E se a perda é elevada, isso representa elevação de custo ou ineficiência. Então, um dos indicadores exigidos pela lei é que a empresa apresente indicadores de redução progressiva de perdas. Outro indicador exigido pela lei
é o indicador de intermitência, índices que medem e evitam e reduzem a interrupção do fornecimento de água. Então, o que é que a lei estabeleceu? A nova lei, ela tratou o seguinte: a partir de agora, todas as concessões terão que ser licitadas e aquelas que já foram contratadas, que estão em vigência, é preciso que as empresas incluam nos seus contratos esses indicadores de universalização até 2033, de redução de perdas e de intermitência. E mais do que isso, apresentem, comprovem para o município contratante, titular dos serviços, a sua capacidade econômico-financeira para assegurar a prestação adequada do serviço. Muito bem. Em dezembro, seguindo a orientação da lei, a Saniago solicitou ciência do prefeito de que estaria elaborando essa declaração de capacidade econômico-financeira. A agência de regulação participou desse evento, deu parecer no processo, orientando o prefeito que desse ciência de que estava correto e que a Saniago tomasse as providências para fazer a declaração de capacidade econômico-financeira. Durante esse processo, a Saniago apresentou à agência de regulação a declaração. A agência de regulação, que faz um trabalho silencioso, Everton. Silencioso, a gente está aqui quietinho, ninguém sabe o que é esse caldeirão aqui. A diretoria de regulação, conduzida aí muito bem pela Carla, que é a diretora de regulação, com o apoio da Camila, que é gerente lá, e do Severiano, que é o gerente de contabilidade regulatória, analisaram todas as contas apresentadas e documentações apresentadas pela Saniago, e, salvo engano, é um conjunto de mais de 900 páginas de documentos demonstrando a saúde financeira da empresa, que foram analisadas contabilmente pela equipe da Carla. Eles analisaram tudo isso e trouxeram para a gente uma apresentação de qual foi a conclusão que chegaram. A Carla, em seguida, vai ler o parecer dela em relação a essa declaração de capacidade econômico-financeira e, ao final, nós vamos colocar em votação se a gente aprova ou não aprova o parecer da Carla. Vou dar um exemplo. Se a Carla diz, olha, a diretoria analisou e a Saniago não comprovou capacidade econômico-financeira. Este é o meu parecer. E recomenda que os conselheiros não aprovem. Por exemplo, estou citando. Aí a gente analisa essa apresentação, analisa o parecer e vota. O que a gente votar, nós vamos encaminhar para o prefeito, como titular dos serviços. E o prefeito, respaldado na decisão desse conselho, toma a sua decisão. Mas, obviamente, que quem declara para o prefeito essa análise técnica é a agência de regulação e os conselheiros votam. Fui claro na pauta? Sim. Como um assunto é muito técnico e para a gente ganhar tempo, eu já passo direto a palavra para o Severiano. Caso a Carla não queira fazer algum reparo na minha fala, a gente já passa a palavra para o Severiano para ele fazer a apresentação. Eu não sei, porque o nosso link aqui tem 1 hora de... Então, quando esse tempo esgotar, para a gente deliberar sobre a pauta. Severiano. Ok, boa tarde a todos. Pois não, vamos. Ok, Severiano. Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação.
Compartilha daí então, Carla. Eu não sei o que aconteceu aqui. A Carla vai compartilhar a apresentação, tá? Ok, todos estão vendo? Comprovação da capacidade econômica financeira da Saneago. Pode passar, Carla, por gentileza. Bom, o Paulo já fez aí uma excelente apresentação, né? Dos motivos que desencadearam esse trabalho, essa comprovação da capacidade, né? E apenas reforçando, né, o artigo 10D da 14026, que alterou o marco regulatório nacional, que é a 11445, estabeleceu aí que os contratos em vigência estarão condicionados à comprovação da capacidade econômico-financeira da contratada. Nesse contexto, e com tudo que o Paulo bem disse, né, nasceu então aí o decreto 10.710 de 21, cujo objetivo foi exatamente regulamentar essa metodologia de comprovação da capacidade econômico-financeira dos prestadores de serviço público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. O objetivo é realmente avaliar, né, se a prestadora tem todas as condições econômico-financeiras para cumprir os investimentos necessários à universalização do serviço, tanto estabelecido nos contratos de cada município, como também na meta estabelecida pela legislação federal, né? Pode passar, Carla? Bom, o decreto, ele estabeleceu todos os procedimentos, todos os critérios e todas as metas que o prestador precisa atingir para ter comprovada, atestada a sua capacidade econômico-financeira, né? E, segundo o mesmo decreto, os procedimentos e os critérios para a comprovação da capacidade econômico-financeira, ela se dá em duas etapas sucessivas, como os senhores podem ver nesse slide. A primeira, ele precisa comprovar que atende os índices referenciais mínimos dos indicadores econômicos financeiros, e na segunda, ele precisa comprovar que existe adequação dos estudos de viabilidade e do plano de captação. Pode passar? Explicando melhor essas etapas, né? Como eu disse, o decreto, ele definiu todos os procedimentos e todos os critérios. E na primeira etapa, ele estabeleceu 4 indicadores, como os senhores podem ver aí, que é o índice de margem líquida sem depreciação e amortização. Esse indicador, resumidamente falando, né, mostra o quanto a empresa gera de lucro líquido, sem depreciação e amortização para cada real de receita. Índice de grau de endividamento, que mostra o quanto a empresa tem de obrigação para cada R$1 que ela possui de bens e direitos. Índice de retorno sobre o patrimônio líquido, que mostra o quanto a empresa gera de lucro líquido para cada R$1 do patrimônio. E o índice de suficiência de caixa, que mostra o quanto a empresa arrecada para cada R$1 de despesa. Então, como eu disse, ela estabeleceu os indicadores e estabeleceu também o decreto. Eu digo, aliás, os critérios, né? O decreto estabeleceu os critérios. No caso do primeiro indicador, o resultado tem que ser maior do que 0. No segundo, o resultado tem que ser igual ou menor do que 1. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido, o resultado tem que ser maior do que 0. E o índice de suficiência de caixa, o resultado tem que ser maior do que 1, né? Então, só reforçando, isso não foi estabelecido pela prestadora. A gente, no caso aí, eles têm que cumprir, na primeira fase, esses indicadores e esses critérios. Na segunda fase, a prestadora deve elaborar um estudo de viabilidade, e esse estudo de viabilidade, na verdade, ele consiste em um fluxo de caixa. Se faz um fluxo de caixa por contrato, ou seja, por município, e também um fluxo de caixa global, considerando a atuação dela, atuação regional
da prestadora. Esse fluxo de caixa global, ao final, aplicando, ela tem que apresentar um VPL maior ou igual a zero. O que significa isso? O VPL significa valor presente líquido, é um termo muito conhecido no setor financeiro, a gente inclusive aplica isso na revisão tarifária, e ele consiste é um método que consiste em demonstrar se um projeto ele é viável ou não, se um investimento tem sustentabilidade econômico-financeira. Se esse valor for menor do que zero, ele não tem essa sustentabilidade, não é viável. Se ele for maior, ele tem essa sustentabilidade. Então, é isso que a companhia precisa demonstrar. Também é preciso elaborar um plano de captação a partir do momento que se estabelece o fluxo de caixa, receita, despesa e os investimentos necessários à universalização de serviços. Ela precisa demonstrar como que ela vai captar esses recursos. Se vão ser com recurso próprio, se vai ser com recurso de terceiro, né? São os empréstimos, se vai ser com recursos não onerosos. Então, esse plano de captação tem que estar compatível com o estudo de viabilidade, ou seja, os fluxos de caixa apresentados. Pode passar, Carmen? A não aprovação do prestador na primeira etapa encerra o processo e dispensa a análise referente à etapa seguinte. O processo de comprovação, até o nosso presidente já adiantou, né? O processo de comprovação da capacidade econômico-financeira deverá estar concluído com a inclusão de decisões sobre eventuais recursos até 31 de março de 2022. São procedimentos aí também estabelecidos pelo decreto federal. Pode passar, cara? Beleza? Encerrada a instrução processual, a entidade reguladora deve emitir decisão fundamentada que conclua pela comprovação ou não da capacidade econômico-financeira do prestador e que essa decisão precisa ser anterior ao prazo de 31 de março. E é por esse motivo que nós já estamos aqui para apresentar um pouco desse trabalho, né, para que os senhores possam votar logo em seguida. Pode passar, cara? Bom, então, falando da primeira fase, né, da primeira etapa, que são os indicadores estabelecidos pelo decreto federal, esse cálculo ele deve ser feito considerando as demonstrações contábeis dos últimos 5 anos. Só um momento. Então, esse cálculo deve ser feito considerando as demonstrações contábeis dos últimos 5 anos e devem ser demonstrações auditadas, né, por empresa de auditoria independente e devem estar publicadas pela companhia. Então, ela apresentou esses cálculos, né, com base nessas demonstrações de 2016 a 2020 e o resultado do indicador é exatamente a mediana dos resultados obtidos durante os anos de 2016 a 2020. Então, eu apresento para os senhores aí o resultado. Cabe a nós, a agência de regulação, os técnicos, né, avaliar todos esses cálculos, bem como as demonstrações apresentadas, né. Nós avaliamos os cálculos e verificamos aí se ela atingiu aí os critérios mínimos estabelecidos pelo decreto federal. Como os senhores podem ver, no primeiro indicador, o resultado foi 0,17, o índice de grau de endividamento ficou em 0,47, o índice de retorno sobre o patrimônio líquido, 0,08, e o índice de suficiência de caixa, 1,06, atingindo aí todos os critérios nessa fase estabelecidos pelo decreto federal. Pode passar? Dessa maneira, como resultado das análises, não foram constatadas inconsistências que pudessem desqualificar as demonstrações contábeis encaminhadas e os cálculos realizados. Dessa maneira, pode-se concluir que os resultados dos índices obtidos comprovam que os valores apurados cumprem os requisitos mínimos previstos nos incisos 1º e 4º do artigo 5º do decreto 10.710, alcançando assim a aprovação na primeira etapa. Pode passar, Carlos? Passando à segunda etapa, lembrando que ele tem que apresentar, a prestadora tem que apresentar um estudo de viabilidade, né, um fluxo de caixa e um plano de captação, e a gente desenvolveu aí as atividades para essa avaliação, né, a avaliação das planilhas do CAPEX, de forma a identificar os investimentos previstos, CAPEX é investimentos, tá?
avaliação da compatibilidade dos estudos de viabilidade com o plano de captação, avaliação do fluxo de caixa por município e o fluxo de caixa global, e análise, fizemos aí uma análise da segunda etapa. Pode passar, Carlos. Falando dos investimentos do CAPEX, o artigo 17 do Decreto Federal 10.710 estabelece que o estudo de viabilidade deve apresentar as estimativas de investimentos necessários ao atingimento das metas de universalização para cada contrato, em vigência de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e também, a partir dessa avaliação, dessa verificação dos investimentos por contrato, chega-se então ao investimento global, considerando a prestação regionalizada da Saneago. Para as estimativas dos investimentos necessários à universalização do serviço, foi dimensionado um valor parametrizado a partir do valor médio do orçamento da obra histórica devidamente atualizado para a data base de dezembro de 2020. Entretanto, é importante ressaltar, gente, que considerando a prestação regionalizada da Saneago, inclusive o convênio que nós temos junto com a Agência Estadual de Regulação, esse trabalho foi feito um trabalho em conjunto, né, e aonde foi avaliado a comprovação da capacidade e os investimentos de cada município que tem contrato em vigência com a Saneago. Então, excepcionalmente, para o caso do contrato de programa de Goiânia, não foi utilizada a metodologia do cálculo do CAPEX paramétrico. Todavia, considerou-se os valores a serem investidos nos moldes contratuais do plano de gestão do prestador, parte integrante do referido contrato. O que acontece? Goiânia, quando firmamos lá o contrato em 2019, o contrato, tudo bem que eu posso ser até suspeito, mas é fato isso, até por consultoria, foi um contrato muito bem elaborado, né? Com todas as metas, com todos os investimentos e com os indicadores para medir esses investimentos. Então, considerando que o contrato de Goiânia atendia muito bem a esses critérios e tem os investimentos muito bem estabelecidos, né? Por exemplo, para o serviço, para a questão da universalização de água, no nosso contrato, a universalização se alcança em 2024 para a água e em 2031 para esgoto, ou seja, metas muito mais rígidas do que, inclusive, é estabelecida no decreto, na legislação federal, né? Então, nesse caso, para Goiânia, os investimentos foram considerados na íntegra os investimentos do plano de gestão do prestador, que é um anexo ao contrato de programa de Goiânia. Pode passar, cara. A partir do momento em que se estabelece lá o fluxo de caixa e o fluxo de caixa global, é possível identificar a necessidade de investimento para a universalização do serviço. Lembrando que esses valores aqui não são só para Goiânia. Esses valores estão considerados aqui a prestação regionalizada dela, né? Considerando aqui os contratos em vigência, né? Então, nós temos aí nesse quadro, para a universalização, um investimento total na ordem de 5.874 bilhões, sendo que recursos próprios, que é o que é gerado pela operação da companhia, né, são os recursos da tarifa, desse valor, né, do investimento total, 3.341 serão recursos próprios e 2.342 serão recursos de terceiros, ou seja, que ela vai ter que ir no mercado e contrair empréstimo junto a agentes financeiros. Nós temos também aí os 190 milhões, que são os recursos onerosos, não onerosos, recebidos aí do governo federal. Nós fizemos uma análise de todos esses valores, né, inclusive da indicação dos agentes financeiros, né, conforme o decreto estabelece, e ao final da análise do estudo de viabilidade do plano de captação, conclui-se que ambos os documentos estão devidamente compatíveis conforme se estabelece está estabelecido no decreto federal. Pode passar, cara? O fluxo de caixa por município e o fluxo de caixa global, fizemos essa avaliação, né, com muito critério, ao avaliar a metodologia utilizada para a construção dos fluxos de caixa individuais de cada município, verificou-se o atendimento na íntegra
das disposições do Decreto Federal 10.710. Entre elas, estimativa das receitas com base no ano mais recente, 2020, e no crescimento anual proporcional das ligações ativas de água e esgoto, cálculo da margem lagida, isso aqui, lagida é um termo também do setor financeiro, que é lucro antes dos juros, depreciações e amortizações. Então, o cálculo da margem lagida, equivalente à mediana dos últimos 5 anos, e o uso de um valor mínimo para a taxa de desconto dos fluxos futuros previstos no decreto, que corresponde a uma TLP divulgada pelo Banco Central, como eu disse lá no início, né? Ao finalizar o fluxo de caixa global, é preciso trazer aquele recurso que está estimado lá até 2033, até o final de cada contrato, a gente precisa trazer ele a valor presente, e aí tem que se descontar por uma taxa aí, e o decreto estabeleceu, inclusive, qual é o parâmetro mínimo para essa taxa. Pode passar, cara? Por fim, né, a partir dos fluxos de caixas individuais de cada município, verificamos que obtém-se o fluxo de caixa global. Do fluxo de caixa global, a certificadora independente, isso daqui, pessoal, é porque esse trabalho, conforme o decreto, ele precisa ser auditado por uma empresa de auditoria e precisa ser certificado também por uma empresa independente também. Então, a certificadora independente aplicou a taxa de desconto, obtendo-se assim, ao final, um valor de VPL global de todos os contratos e um índice de cobertura da dívida mínimo apresentados no quadro a seguir. Como eu disse, o VPL ele tem que ser maior do que 0, e ela apresentou um valor maior do que isso, e o índice de cobertura da dívida ficou em 1,62, e o mínimo estabelecido no decreto é 1,20. Só explicando, esse índice de cobertura da dívida, ele é um indicador também que consiste da variável, da divisão, da razão do lucro, antes dos juros, impostos e depreciações, pela despesa com juros e amortizações. Aqui a gente consegue identificar a capacidade da empresa em pagar os juros e as amortizações relacionadas aos financiamentos. Então, quanto maior, melhor. O índice mínimo estabelecido no decreto foi 1,2 e ela atingiu 1,62. Então, em relação à parte técnica aqui, compreendemos que ela atendeu a todos os critérios estabelecidos no decreto federal. Pode passar, Carla, agora? A minha apresentação era apenas isso. Passo agora para a Carla para que ela apresente a conclusão desse trabalho. Obrigado. Eu quero aproveitar. O tempo desse link acabou, tá certo? Então, nós vamos sair agora e entrar no... O Hugo também, o Elton também. Francisco está presente.
Vamos aguardar o Everton, né? Seu microfone está ligado, Antônio. Sim. Vamos aguardar o Everton aí, o Francisco estabilizou, né, Francisco? Dá um oi aí para nós. Estabilizou, até que, enfim, tive problema aqui tanto no meu celular como no computador, mas agora resolveu. Agora já está ok. Tudo bem. Se algum conselheiro aqui quiser fazer alguma pergunta em relação à apresentação do Severiano, eu já quero franquear a palavra para a gente ganhar tempo. O Everton também já está chegando, né? Você já conectou aí, Everton? Está nos ouvindo bem? Com som? A Lidiane está ali organizando. Rafael também já chegou aí. Estou na escuta. Eu franqueei a palavra aí, se alguém tiver algum questionamento à apresentação do Severiano ou algum questionamento em relação à minha explanação, podem ficar à vontade aí para fazer as perguntas ou outras considerações. Eu tenho a compreensão de que é um assunto extremamente técnico, né? O Everton está chegando aí também. Olá, Everton, tudo certo aí? Estamos aí, deu certo, acabei de chegar. Ok. Primeiro eu quero cumprimentar o Severiano pela apresentação, pelos esclarecimentos e também aí pela competência em função da complexidade do assunto e pela forma criteriosa como tem trabalhado. E passar a palavra aos conselheiros para, se tiverem alguma consideração sobre o assunto, fiquem à vontade. Não tendo, já vou passar a palavra a Carla, mas antes gostaria de ouvir se alguém tem alguma consideração. Posso falar, presidente? Pois não, Everton. Eu só não entendi uma coisa, Severiano, mas parabéns, se apresentou muito bem isso aqui. O que direcionou para que não fizesse o CAPEX do contrato de Goiânia, tendo sido feito nos outros municípios? Esse seria o primeiro ponto. Porque, apesar de que é claríssimo, conhecendo como é que é a arrecadação do município que tem a maior arrecadação, a gente vê que se for feito um trabalho de forma específica, todos os índices realmente vão ser bastante altos, né? Esse seria o primeiro ponto. Se houve algum ensaio prévio em algum CAPES para que não se adotasse ele, mas simplesmente os últimos parâmetros, que também não deixa de ser um bom resultado. Esse seria o ponto. Eu fico preocupado. Olha só, a Saneago tem 52 contratos de programa. É isso? Esses contratos de programa, eles foram feitos como vias de assegurar. Foi, na verdade, uma antecipação, né? Foi em vias de segurar os principais locais, os locais de maior arrecadação. A gente sabe que a Saneago sempre trabalhou com subsídio cruzado.
né? O valor que excessivamente tinha de resultado em um determinado município sempre servia para cobrir, né, os gastos, outros custos de outras localidades. Isso teve embates muito grandes, jurídicos, mas acabou vencendo o bom senso do fato de se permitir que esse tipo de coisa ocorresse. Mas, na minha análise, conhecendo, já tendo feito várias PMIs, esses resultados, esses fatores, para mim, não são de desconhecimento, né? A gente vê que quando você joga esse material que nós estamos analisando, que é institucional para institucional, e se você for fazer uma análise de mercado, assim, o que está acontecendo no mercado hoje, a análise é a mesma, mas as situações elas são um pouco divergentes do que eu estou vendo aqui. Principalmente com o VPL, o CAPEX em si, né? Outro ponto que também é sempre considerado, o OPEX também, que para o nosso caso não tem tanta relevância, mas que serve como um ponto de análise muito grande quando você vê que a questão operacional ela é influente ao longo, né? Que é um parâmetro que, numa situação normal, ele também seria analisado. Não que eu diga que é necessário aqui, o objetivo não é esse. Nós não estamos tratando de se fazer negócio, o negócio já está feito, né? Uhum. Então, a minha preocupação das 51 cidades, porque você disse que a análise foi feita regional. Foi feita regional como? Porque se você for fazer regional, se você for traçar um raio de Goiânia aí de 100 quilômetros, né, e for captar esses índices para que eles gerem uma mediana, você vai ter um resultado lá em cima, em todos, né? O que é diferente de você pegar 51 cidades, 52 cidades hoje e fazer uma análise delas. Porque a Saneago é uma só. Quando você faz uma análise de forma específica para cá, dizendo que a Saneago apresenta excelentes resultados, nós estamos... aí eu te pergunto, eu não sei se isso foi considerado, porque a Saneago, ela não vai ter, ou tem, somente o contrato com o Goiânia, né? Os contratos delas continuam com os 52 municípios. Todo esse trabalho aqui, o aporte financeiro, as contas de investimento, de operação, né, elas vão ser para 51 cidades. Aí fica a minha pergunta, não seria ideal que essa análise fosse feita de forma global, uma vez que também, ao mesmo tempo que a Saneago vai ter que nos aportar ao mesmo tempo em que vai ter que aportar os negócios dela em todas as 51 cidades, como é que vai ser a representatividade quando a gente jogar todo esse horizonte em cima? Porque é a Saneago que vai operacionalizar isso, né? Ela não vai poder chegar e falar assim, mas a minha análise foi regional e deu um bom resultado. É claro, é evidente que nesse raio vai dar. Mas e quando todas as outras entrarem em operação também, e que todo o procedimento que está sendo analisado aqui vai ter que ser feito pelo conjunto todo. O Saneago não vai ser meia Saneago, um quarto Saneago. Será que a Saneago, né, viciou muito em subsídio cruzado para tentar aportar um pragmatismo como esse? Né? É outra dúvida assim, que eu tenho, porque quando pegar para valer e que o investimento for necessário em todas, essa conta, ela tem que, de uma maneira ou de outra, ela vai aparecer, né? E como é que vão ficar todas as equações que nós fizemos aqui e que os números realmente poderão dar uma certa diferença, né? E quanto aos índices, os índices realmente eles estão perfeitos, né? E o que normalmente se faz, talvez no relatório, pelos dados que foram fornecidos, não deixa muito claro, só pelo VPL, né, e é o que apareceria no CAPEX, um detalhamento maior, né, em termos de investimento externo, aporte inicial
na curva de investimento, né? Antes da chegada da curva de retorno, antes do ponto de retorno. Quer dizer, essas equações aqui, elas financeiras, elas têm que ter uma abordagem seguinte. Se ele for fazer de forma geral, né, é uma coisa. Se ele for fazer análise de forma localizada, o tipo de curva ele vai alterar. Ele vai precisar de analisar até que ponto que para universalização vai ter que subir, né, adotando-se a arrecadação e o aporte financeiro para a universalização, até o ponto em que o retorno financeiro consiga fazer em ordem inversa, né? Pagar o ônus do investimento, se isso for aportado fora, ou por recurso próprio, ao mesmo tempo se baseando na receita futura que ele vai ter. Esse equilíbrio, eu no meu entendimento, precisava de ser demonstrado não só pelo município como um todo, mas também por todo o universo de contratos da própria Saneago, em detrimento de que, no meu entendimento, né, eu até gostaria de ver o seu ponto de vista, você tem muito mais entendimento disso do que eu, né? Com certeza, eu não conseguiria chegar a esse nível seu. Não, de forma alguma. Então, assim, às vezes eu estou falando algo aqui que é uma preocupação de como eu senti, né? Eu venho da iniciativa pública, né? Eu já fiz aí mais de, sei lá quantos processos desses aí para inúmeras cidades. Eu fico meio temerário quando você tenta fazer uma análise mais conjugada de um contrato tão grande quanto a Saneago tem para essas 52 cidades. Tipo assim, o que vai representar juntar um lote de 20, 30 cidades que não entraram nesse escopo da regionalização, o que vai implicar no contrato deles e no nosso também, que nós temos essa responsabilidade de estar acompanhando, né? Não sei se esse é o seu pensamento, mas assim, eu colocaria isso numa matriz de risco, porque a partir do momento que os números forem demonstrados, a gente tem como ter uma avaliação mais segura para poder entender que a Saneago ela vai cumprir, né, sem nenhuma alteração, tudo aquilo que... A gente sabe muito bem que essas operações aqui, elas são muito confiáveis. Você sabe disso, você também, né? Então, de dar uma aula melhor, abre minha mente um pouco mais sobre isso aí, porque isso aí é bem interessante. Não, eu tô aqui aprendendo com o senhor, viu? Todas as suas ponderações são muito pertinentes, viu? E quando eu falei prestação regionalizada, eu não quis linkar a regionalização atual, né? Que foi feita aí, que está em 2 blocos, e quis falar da atuação da Saneago como um todo, né? A grande questão, secretário, é que o decreto, ele fala em contratos, ele estabeleceu toda a métrica e engessou também o processo, né? Falou, tem que ser assim, tem que ser os contratos em vigência, e só. Nisso aí entrou 121 municípios, o que foi muito bem avaliado pela GR, né? Porque os nossos critérios aqui foi mais na questão do município de Goiânia. Mas não podíamos colocar mais, porque, inclusive, não podíamos aceitar da prestadora, porque não era o que estava no decreto. A questão, e o decreto está sendo muito discutido, muito debatido, do objetivo, né, da aplicabilidade, né, desse decreto, no sentido da comprovação da capacidade de uma prestadora, né? Isso está sendo muito debatido, mas eles é um decreto federal e a Saneago teve que se desdobrar para atender esse decreto, né? Então, realmente, todas as suas ponderações aí são muito boas, inclusive, eu particularmente gostaria de ouvi-lo mais, inclusive pessoalmente, porque eu tenho certeza que o senhor tem muito a acrescentar, muito a nos ensinar, mas foi isso que eu conversei uma vez com o Diego, né? O decreto, ele engessou muita coisa. Por exemplo, os indicadores são aqueles e pronto. Tem que ser os contratos em vigência. Não pode ser
outro, porque assim, dentro do raio aí do estado de Goiás, né, nós temos aí uma série de particularidades, né, apesar que aqui a gente está falando do município de Goiânia, né, assim, não, a gente é uma agência municipal, mas evidentemente por conta, inclusive, dessa avaliação, né, a gente sabe que o raio, as particularidades, as especificidades são muito maiores, né, mas, como até o Diego apareceu aí, o decreto, ele engessou muita coisa, né? A gente não pode fazer uma avaliação além do que o decreto estabeleceu. Então, esse foi um dos pontos, viu, o secretário? Mas as suas ponderações são realmente muito boas. Em relação aos investimentos do município de Goiânia, a grande questão foi que o contrato, ele foi um contrato muito bom, muito bem feito, muito bem elaborado. E isso foi até na própria fala da prestadora, que foi inclusive certificada. Eles contrataram também uma assessoria jurídica, né? E se o senhor me permitir, eu posso até ler essa parte aqui. Fala assim: por fim, ressalte-se que, em relação ao contrato de programa de Goiânia, o estudo de viabilidade considerou a vinculação dos investimentos previstos no referido contrato ao modelo econômico financeiro, isto é, no caso do município de Goiânia, não foram feitas as projeções com base, né, no CAPEX paramétrico. Tal consideração, conforme está descrito no apêndice 4 do estudo de viabilidade, plano de captação certificados, foi utilizada em decorrência do teor estratégico deste contrato para a companhia, bem como de sua maior robustez e detalhamento existente quanto à matéria de investimentos abordada, apresentando diversas cláusulas que impõem o cumprimento de metas de universalização, expansão, perdas na distribuição, continuidade, qualidade do serviço prestado, sendo mensurado por um conjunto de indicadores de desempenho sustentado em controle de resultado. Então, por conta do contrato, está muito bem definido. A Carla pode também até ajudar um pouco nisso, se encontrar melhores palavras. Deixa só eu fazer uma observação. Existe um documento que chama-se Plano de Gestão do Prestador, que ele é anexo ao nosso contrato. Esse plano é baseado no Plano Municipal de Saneamento Básico, na projeção que o Plano Municipal de Saneamento Básico fez. Esse plano trouxe investimentos para o horizonte dos 30 anos do contrato de programa celebrado com a Saneago. Então, por isso que, no caso do município de Goiânia, não foi utilizado o CAPEX. Foi utilizado o plano de gestão do prestador, onde constam os investimentos ano a ano. Então, basicamente é isso, o nobre secretário. Então, foi por esses motivos, né, que foi considerado o CAPEX, o plano de gestão do prestador para os investimentos no fluxo de caixa, e as suas ponderações realmente são muito bem feitas, né? Mas, como eu disse, né, o decreto, ele engessou todo o processo, né? E a prestadora, para ter essa comprovação, ela tem que atender o decreto, né? Então, por esse motivo, que inclusive não se envolveu mais. Tem um outro ponto que me deixa muito preocupado. Quer dizer, a gente está tratando de um contrato muito grande, né? E no modal desse contrato, quando você considera investimento, quer dizer, a Saneago, no caso, qual está sendo o percentual, eu não tenho como ter esses dados, de investimento com recurso próprio do sistema, se ele está separado do valor ou de lucro ou de resultado da própria Saneago, e o investimento externo. Tem alguma conta nesse sentido? A prestadora apresentou a necessidade de investimentos, sendo na faixa de 60%,
recursos próprios, ou seja, da operação da própria prestadora, né, os recursos tarifários, né, e, deixa eu ver aqui, eu não tenho, só um momento. Tá? Isso não está lá na apresentação? Eu não me lembro, eu estou olhando aqui na técnica. Peraí. É 60% de recursos próprios e 57% é o quadro de fontes de recursos. Isso aqui a gente faz um cálculo rapidinho aqui. Está na... Mas basicamente... Página 25. Olha, sim. Qual que é a minha preocupação? A gente sabe que a própria diretriz do marco, ela desobjetiva, de forma generalizada, que as próprias companhias obtenham recursos, esses aportes federais, né? A não ser que sejam com critérios pré-estabelecidos, com critério de mercado. O que me preocupa é assim, mesmo sabendo que a empresa ela possui um faturamento acima de 2 bi por ano, né? Que tem os seus gastos próprios, tem o seu gasto sede, que é imenso, né? Tem o seu gasto operacional. Esse resultado que ela conseguiria seria suficiente, em termos percentuais, vamos dizer, considerado de lucro para investimento, suficiência para poder manter essas 50 e tantas cidades, 52 cidades. Esse aporte, ele teria como ser comprovado realmente, ou isso é só uma conta de previsão? Essa é a minha preocupação. Não, tem um estudo que a gente pode encaminhar para o senhor, com todo esse trabalho. É um estudo de mais de 580 páginas. Sem problema. Para quem já foi diretor da CNA, que já olhou isso aí tudo, isso é tranquilo para mim. Não, com certeza, né? Eu só fico preocupado é que essa conta não feche bem, né? Aí, não só a prefeitura, mas a própria CNA, que é uma empresa que eu prezo muito também, esteja numa situação em que, em pouco tempo, em detrimento desse universo todo, as dificuldades possam realmente vir a acontecer, né? Porque a gente sabe o tanto que saneamento é caro. Diogo sabe disso, Diogo é da Saneago, né? A gente sabe que saneamento é uma coisa fora da curva, né? Então, muitas vezes passa por ciclos muito complicados em termos assim de andamento financeiro para que todo o sistema dê uma boa continuidade. A minha preocupação é tentar fazer uma conta arredondada, né, no sentido que não haja problemas futuros, porque uma diferença de 2%, 3%, 5% num contrato como esse vai dar um valor gigante, né? Ou seja, tanto nós quanto a própria CNEAG, nós temos que partir de números altamente confiáveis para evitar que ali na frente o contrato possa ter nuances que às vezes a gente nem consegue controlar depois. E é verdade, é como eu disse, o senhor tem muita experiência e muita coisa a acrescentar. E assim, quando eu falei de estudo, é porque foi encaminhado toda uma documentação. Aqui a gente fez uma apresentação muito rápida, né? Mas o estudo de viabilidade, conforme o decreto, ele está muito bem fundamentado. Entendi. Né? E é muito consistente as suas ponderações e as suas preocupações também. Inclusive, nós já chegamos a discutir e a gente está aberto a conversar mais com o senhor. Mas é isso que eu estou falando aqui para o senhor. Inclusive, aqui eu fiz um cálculo rápido de recurso próprio para investimento, ficou 0,57% para recurso próprio e 40% para recursos de terceiros que ela tem que captar, né? Mas é isso, foi muito bom as suas ponderações, mas assim, o que eu estou falando é que, considerando o decreto federal, né, toda a documentação que, inclusive no nosso processo aqui,
gerou aqui um processo de 1.299 páginas, né, fundamentados, né, na nossa análise, né? Isso mesmo, gerou um processo administrativo de 1.299 então, assim, foi muito bem fundamentado, né, na nossa análise. E toda a documentação, secretário, todas as demonstrações financeiras, todas as demonstrações contábeis, todas as cartas de consulta aos bancos, isso tudo compõe toda essa documentação. Os estudos de viabilidade econômica, a certificação de uma empresa, um certificador independente, emitindo um laudo, toda essa documentação está disponível aqui na agência. Não, tudo bem. Assim, eu quero deixar claro que são ponderações que elas são periféricas, claro. Né? Elas são um chão de fábrica, isso aqui. Né? Mas, evidentemente, se estiverem totalmente regulamentadas, nada a se opor. Né? O que a gente tem que fazer é ter o entendimento que tem que haver o cumprimento de tudo isso. E claro, esse é o ponto de vista. Agora, depois, presidente, se puder me passar isso aí para mim poder dar uma estudada. Ok. Então, deixa o seu telefone depois para a gente trocar algumas informações, tá? Ok. Antes de abrir a palavra para os demais conselheiros, na condução dos trabalhos, eu gostaria de deixar evidente algumas respostas a algumas perguntas que eu vou fazer. A lei é muito clara em relação à obrigatoriedade da empresa de demonstrar essa capacidade, de declarar essa capacidade econômica financeira. Tanto a lei quanto o decreto são muito claros em relação à metodologia e, consequentemente, a análise dessa metodologia. Mesmo com as dúvidas colocadas pelo Everton, eu gostaria, Severiano, que você respondesse não só ao Everton, como aos demais conselheiros, as seguintes perguntas. A Saniago apresentou toda a documentação necessária, a metodologia foi rigorosamente cumprida, e se foi rigorosamente cumprida, o resultado, seguindo a metodologia, aponta ou não aponta categoricamente, seguramente, para o acatamento da demonstração de capacidade econômico-financeira. Que é isso que os conselheiros precisam saber. Eu discuti metodologia, discuti margem de tolerância ou de incerteza de um método, aí eu estou discutindo o decreto. Né? Então, e não me compete, e não compete à agência de regulação. Então, vou ser claro de novo e gostaria que o Severiano, que é o técnico da agência, respondesse. A metodologia foi rigorosamente cumprida? Cumpriu-se objetivamente o que estabeleceu o decreto e a lei? Sim. A Saniago apresentou toda a documentação necessária à análise do que a metodologia estabeleceu? Apresentou. E aí, então, diante disso, qual é a sua avaliação técnica em relação à comprovação da capacidade econômico-financeira? A gente atesta positivamente, né, que ele atendeu aos critérios estabelecidos pelo decreto. Ok. Porque eu posso aqui dizer, eu discordo do método, eu discordo disso, eu acho que tinha que ser analisado por esse aspecto. Eu gostaria de deixar isso claro para os conselheiros. Diante disso, Carla, você fez todo um parecer. Antes disso, eu gostaria de dizer para os conselheiros que na convocação, eu já deixei claro e disponível para os conselheiros, para todos, está na convocação, todos os conselheiros fazerem a consulta a todos os documentos apresentados pela Saniago. O Everton está voltando. Everton, na convocação que eu fiz,
eu já tinha deixado claro o porquê que a gente não estava encaminhando toda a documentação para os conselheiros, porque são mais de 1000 páginas e que tem aí também uma questão de segurança e sigilo em relação aos dados da empresa. Por isso é que esses dados estão em poder da agência de regulação, mas mesmo no ato da convocação, eu já informei a todos os conselheiros que essa documentação está e continuará disponível para todos os conselheiros para uma conferência presencial. Diante do que foi apresentado pelo Severiano, que declarou aqui que toda a metodologia foi rigorosamente cumprida, que a documentação da Saneago foi totalmente encaminhada e isso foi suficiente para, dentro dos critérios da metodologia, atestar a capacidade econômica da Saneago para a prestação do serviço no município de Goiânia, eu vou pedir à Carla para ler a conclusão do parecer dela. E caberá a nós, conselheiros, votarmos a favor ou contra, ou nos abstermos da votação ao parecer encaminhado pela diretoria de regulação. Antes de ler, Paulo, se você me permite, eu queria fazer só 2 ou 3 observações. Todo esse trabalho de comprovação da capacidade econômico-financeira, ele começou a ser desenvolvido a partir do momento que a Saneago protocolou aqui na agência o requerimento dessa declaração. Isso aconteceu em 17 de dezembro de 2021. Então, desde essa data que nós estamos trabalhando em cima de toda a documentação técnica, em cima de todos os laudos, analisando, avaliando, discutindo, fazendo reuniões, inclusive com a empresa que foi contratada pela prestadora de serviço, que foi a Ernst Young, e fazendo reuniões e discutindo junto à equipe técnica da Agência Goiana de Regulação. Essa comprovação que nós estamos tratando aqui hoje, que nós estamos apresentando hoje para os senhores conselheiros, ela se refere à comprovação da capacidade econômico-financeira da prestadora para prestar os serviços no município de Goiânia. A comprovação da capacidade econômico-financeira para a prestadora prestar o serviço nos outros 120 municípios que foram objeto de estudo e que foi apresentado também pela Saneago, ela foi feita pela agência estadual, que comprovou essa capacidade hoje, aprovou essa capacidade hoje, em uma reunião realizada com o conselho deles hoje pela manhã. Certo? Eu gostaria que isso ficasse claro, e agora eu vou partir para a leitura da conclusão do parecer da diretoria de regulação. Nós dividimos nossa conclusão em três pontos. Primeiro, a prestadora de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, Saneamento de Goiás S.A., comprovou sua capacidade econômico-financeira na primeira e na segunda etapa, conforme critérios e metodologia estabelecida no Decreto Federal 10.710. Eu gostaria de ressaltar que essa metodologia ela está sendo aplicada a todos os prestadores de serviço que possuem contrato de programa ou aqueles prestadores de serviço que prestam serviço através de concessão por processo licitatório, mas que não têm as metas de universalização incorporadas. 2. Considerando que o contrato de programa firmado com a prestadora estabeleceu metas mais rígidas que as trazidas pela Lei Federal 14.026 para a universalização do acesso ao serviço, sendo 2024 para o serviço de abastecimento de água e 2031 para o serviço de esgotamento sanitário, considerando que o referido contrato estabeleceu como meta para o ano de 2027 um índice de 20%, o alcance do índice de 20% de perdas e o alcance do índice de 100% para índice de tratamento de esgoto. Considerando ainda que foram estabelecidos indicadores para medirem a intermitência na prestação dos serviços
entendemos não haver necessidade de celebração do aditivo contratual para o cumprimento do disposto no artigo 11b da Lei Federal 11.445, alterada pela Lei Federal 14.026. No que se refere à definição de metas para não intermitência, entendemos que faz-se necessário aguardar a definição de metas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, entidade responsável pela definição de normas gerais para a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Quanto a esse item aqui, eu quero fazer uma consideração seguinte. Quando a 11.445 foi alterada pela 14.26, ela estabeleceu que a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, é a entidade responsável por estabelecer normas gerais para a prestação do serviço de saneamento básico. Com isso, a ANA estabeleceu um cronograma para o ano de 2021 e um cronograma para o ano de 2022, onde ela vai estabelecer normas gerais de referência e, inclusive, metas para os indicadores. E é por isso que nós estamos entendendo, e é esse o nosso posicionamento, de que a gente tem que aguardar a ANA definir essas metas. Neste termo, sugerimos ao Conselho de Gestão e Regulação a aprovação da Declaração de Capacidade Econômica e Financeira da Prestadora de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, Saneamento de Goiás S.A., bem como sugerimos a não celebração de aditivo contratual. É o parecer. Muito obrigado, Carla. Eu abro a palavra aí aos conselheiros, caso queiram tirar alguma dúvida ou fazer alguma outra consideração. Em seguida, colocaremos em votação a aprovação do parecer da Diretoria de Regulação. Algum conselheiro quer fazer uso da palavra? Podemos colocar em votação, então? Em regime de votação, os conselheiros que quiserem votar contra a aprovação deste parecer, por favor, se manifestem. Os conselheiros que queiram se abster da votação, por favor, se manifestem. A presidência desse conselho entende a aprovação do parecer por unanimidade e solicita à secretaria desse conselho que, assim que redigir a ata, colha a assinatura dos conselheiros na ata e colha vistos dos conselheiros no referido parecer, para que a gente tenha aí a segurança, né? Quer dizer, nós não estaremos aqui em outros momentos de qual foi o parecer que a gente votou e aprovou, porque ele será um anexo à ata. Ok? Perfeito. Antes do encerramento da reunião, o Francisco está aí presente? Sim, ok. Francisco, eu concedi a palavra ao Everton, que é conselheiro recém-chegado desse conselho, para uma breve apresentação. Paulo. Oi. Eu gostaria de pedir licença, já fizemos a votação, né? Só porque eu estou agora com reunião aqui, já tem mais ou menos 15 minutos o pessoal me aguardando para a próxima reunião minha aqui no PROCON. Corre lá, Hugo, corre lá. Se vocês tiverem licença, eu agradeço, tá? Fazendo uma brincadeira aqui, eu vou deixar só você sair, vou trancar a sala, não vou deixar mais ninguém, viu? Tá bom, Hugo, muito obrigado, viu? Um grande abraço, boa reunião. Obrigado. Muito rápido aqui, Francisco, eu concedi a palavra ao outro conselheiro, Everton, vice-presidente do conselho, para fazer algumas considerações iniciais e para que a gente dê as boas-vindas. Eu quero te dizer que o João Pérez, que é a pessoa a quem você está substituindo, deu grandes contribuições aqui, é um servidor exemplar da Prefeitura de Goiânia e qualificou muito este conselho. E, da mesma forma, eu reputo esse reconhecimento a você, que, além de um grande amigo, é um excelente técnico, um excelente servidor público, e eu acho que o Conselho, da mesma forma, ganha muito com a sua presença. Então, eu queria te conceder a palavra, te dar boas-vindas
para que você faça uma breve apresentação aí. Fico lisonjeado por participar do Conselho, né? A gente vê a relevância e da importância e responsabilidade que nós carregamos para estar aí trabalhando junto. E estar junto com a agência de regulação, pelos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, é muito bom. E vocês são realmente grandes parceiros, né, que nós temos, e eu quero aí estar contribuindo de forma humilde, né, e com essa experiência que a gente vem carregando ao longo dos trabalhos aí, né, trabalhando nessa área de demarcação, tudo desde a década de 80. Então, a gente quer trazer um pouco dessa experiência, da vivência, e contribuir de melhor forma possível, né? E espero estar aí retribuindo à altura, né, a confiança e depositada, né? Tá bom? Mas eu fico muito lisonjeado pelo trabalho, pela equipe que a gente trabalha aqui. Muito obrigado também pela deferência a esse Conselho e à Agência de Regulação. Muito obrigado ao Hugo por permanecer ouvindo aí o Francisco. Declaro encerrada a reunião, agradeço a todos, cumprimento os servidores da Agência de Regulação que estiveram presentes e, direto ou indiretamente, contribuíram com mais esse trabalho, com mais essa prestação de serviço público. Um grande abraço a todos, bom final de tarde aí. Boa tarde, obrigado, até mais Paulo. a todos. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, um abraço. Boa tarde.